Olha, você vai conhecer agora uma mulher que sofre por causa da falta de memória. E o problema é tão grave que ela não consegue lembrar nem do dia anterior. Michelle prepara o café da manhã. Uma tarefa comum para a maioria das pessoas, mas no caso dela é parte de uma rotina solitária e difícil. Michelle é uma mulher diferente. Ela não consegue registrar na mente nada do que acontece ao longo do dia. Tudo que ela faz desaparece da memória pouco tempo depois. Ela nunca se lembra do que fez no dia anterior. E isso acontece há 16 anos. Na memória de Michelle estão apenas as lembranças do que viveu até 1994, quando sofreu um grave acidente de carro. Ela bateu a cabeça e áreas importantes do cérebro foram afetadas. Desde então, Michelle tem uma memória que não consegue reter informações novas. O que acontece hoje, ela esquece enquanto dorme. Os primeiros sintomas apareceram um mês depois do acidente. A Michelle trabalhava como secretária e estava no escritório. Sem perceber, ela tirou várias cópias do mesmo relatório. Cada vez que ela vinha até a máquina, fazia dezenas de documentos iguais. No final do dia, foram quase 1000 cópias. Michelle explica que parava em frente à máquina e simplesmente apertava o botão. Assim que o chefe percebeu o problema, pediu que ela deixasse o trabalho e procurasse um médico. Ela diz que hoje se sente sozinha, triste e com medo de fazer as coisas. Em casa, Michelle me mostra uma enorme prateleira de DVDs. São muitos filmes. Eu pego um deles e pergunto: você já assistiu a esse? Ela me conta que não sabe dizer ao certo ao que já assistiu. É como se sempre visse o filme pela primeira vez. Para relaxar a mente, Michelle gosta de bordar, uma atividade que já praticava antes do acidente. Passa horas e horas lidando com agulhas e linhas. Por causa dos problemas de memória, ela não consegue trabalhar. Fica o dia inteiro em casa, sozinha com os bordados. Michelle conta que tinha uma carreira, uma vida ocupada, tudo o que queria. E tudo isso se foi. Hoje a Michelle é assistida por 5 especialistas diferentes. E ela guarda aqui neste fichário todos os relatórios dos médicos e resultados dos exames. Olha só, a quantidade de procedimentos. Um arquivo que concentra todas as dezenas de exames a que Michelle se submeteu nos últimos 16 anos. Até agora, nenhum médico conseguiu encontrar a cura. Michelle diz que seu maior sonho é se sentir livre, trabalhar, viajar e fazer aquilo que é muito simples para as outras pessoas, mas impossível para ela. Dizer que se lembra de alguma coisa recente. Ela se emociona ao revelar que acredita não ter chances de voltar a ser como era antes. Michelle vive no interior da Inglaterra. Sair na rua sozinha é perigoso. Ela não lembra o endereço da própria casa. Michelle abre a porta da frente, mas ela não vai longe. Apenas recepciona o marido Ian. Michelle só consegue se lembrar dele porque os dois se encontraram pela primeira vez 3 meses antes do acidente. E é esta memória mais antiga que Michelle não perdeu. Mesmo assim, nos dias em que está estressada, ela às vezes tem dificuldade para saber quem ele é. Os dois vão direto para a cozinha. Ian tem que anotar tudo o que Michelle precisa fazer. Ele é a memória da mulher. A geladeira já está repleta de lembretes. Pagar a conta de água, comprar carne, ligar para o médico, levar o gato ao veterinário. Ainda as mensagens e alertas no telefone celular. Tudo deixado pelo marido de Michelle para que ela possa se lembrar das tarefas simples do dia a dia. Mas não é só isso não. Ele ainda costuma escrever aqui no diário dela com quem ela se encontrou, o que fez, o que falou. Todos precisam de alguns lembretes para não esquecer compromissos importantes. Michelle precisa de muito mais.
Afinal, qual é o problema na cabeça desta inglesa? Será que Michelle nunca vai recuperar a memória? E como é para uma mulher nunca se lembrar da festa do próprio casamento? Tinha esses apagões, a gente costuma falar assim que a gente não lembra, né? Esta brasileira, que prefere não se identificar, chegou a ficar dias sem dar notícias para a família. O que aconteceu nesse período, ela não se lembra. É que ela estava sob efeito do álcool. E eu acordei de braço dado com um rapaz dentro do trem. E eu, quando vi que era a estação, saí. Quando eu cheguei em casa, fazia 3 dias que eu não estava em casa, que eu não tinha ido para casa. E você não se lembra do que Não aconteceu? me lembro nada. Em outra ocasião, ela viajou de São Paulo até o Rio Grande do Norte e não sabe como. Liguei para minha filha para falar para ela que lá está um calor muito grande. Aí ela falou, onde você está? Eu falei assim, eu estou no Rio Grande do Norte. Ela falou, mãe, faz 5 dias que você saiu de casa. A bebida alcoólica pode causar graves danos à memória. Além disso, atrapalha a absorção de vitaminas importantes para o bom funcionamento do cérebro. O alcoólatra, ele passa a se alimentar menos para obter o máximo de efeito do álcool. Talvez seja uma das razões. Você bebeu por quanto tempo? Eu bebi quase 6 anos. Só que o estrago que eu fiz no meu alcoolismo foi como se tivesse bebido 40. Ela está sem beber há 9 anos. Uma vitória sobre o vício e um ganho também para a memória, que já voltou ao normal. Eu não sabia se eu ia ser mais feliz sem a bebida, entendeu? E você é? Eu sou muito feliz. O funcionamento complexo da memória motiva muitas dúvidas. Dormir pouco prejudica a memória? Sim, é durante o sono que o cérebro consolida o registro do que aconteceu durante o dia. Por isso é importante dormir bem. Quais são os alimentos que ajudam a memória? Pão, cereais, vegetais e frutas têm vitaminas que tornam o processo de memorização mais eficiente. E o café? Não. O café ajuda a manter a atenção, mas a excitação provocada pela cafeína pode prejudicar a memória. O que nos faz lembrar de uma história que aconteceu há muitos anos? Como decoramos letras de músicas de um dia para o outro? E por que nunca esquecemos como andar de bicicleta? A ciência explica. Quando uma informação chega ao cérebro, ela vai para o hipocampo, o comando da memória. Lá, cada lembrança é classificada e distribuída para diferentes pontos do cérebro, formando um gigantesco arquivo. Existem 3 tipos de memória. A imediata armazena informações por pouquíssimo tempo. Exemplo, o número de um telefone que alguém acabou de falar. A recente armazena dados dos últimos dias. É a que permite alguém lembrar o que comeu ontem. E a memória de longo prazo está relacionada ao aprendizado e aos acontecimentos passados. É com ela que nos lembramos de momentos da infância, por exemplo. A perda de memória é mais comum entre pessoas mais velhas? Depende, porque a principal causa da perda de memória são algumas doenças. Os transtornos de memória mais comuns são os que acontecem durante o envelhecimento. Não são causados pelo envelhecimento, mas causados por doenças que se aproveitam do processo do envelhecimento. Exercícios físicos ajudam a manter uma boa memória? Sim, a atividade física regular ajuda no processo de memorização. A empresária Nancy sempre praticou atividade física, mas a memória piorou por causa do estresse. No começo, eram pequenos esquecimentos. Nancy voltava várias vezes ao carro para saber se tinha mesmo trancado a porta. Fazia o mesmo com o apartamento, até que ela começou a esquecer coisas mais importantes. Uma reunião no dia anterior e no dia seguinte eu ter que relembrar alguma coisa que foi dita. Em determinados momentos isso eu não consigo, e aí alguém precisa me relembrar. Não, lembra, a gente conversou assim. Nossa medicina não explica o pânico. Esta médica, especializada em medicina tradicional chinesa, diz que o estresse, a ansiedade e transtornos como a síndrome do pânico têm afetado cada vez mais a qualidade da nossa memória. Existem casos, principalmente com crises graves de pânico mesmo, da pessoa
perder a memória por 2 horas, assim. Nancy trata a ansiedade com acupuntura e diz que já sente os resultados. Acaba melhorando o meu estômago, eu acabo me alimentando melhor, acabo dormindo melhor. E eu acho que isso tudo acaba trazendo um benefício geral. Na Inglaterra, a mulher que não consegue se lembrar do que aconteceu no dia anterior tenta seguir uma rotina normal, sempre ao lado do marido Ian. Mas as dificuldades são imensas. Nos dias mais críticos, em que Michelle fica muito nervosa e que não consegue se lembrar da vida que teve ao lado do marido, Ian precisa recorrer ao álbum de casamento dos dois. Ele mostra cada foto, cada detalhe, cada convidado da festa para tentar convencer a esposa que eles realmente estão casados há 13 anos. Apaixonado, Ian casou com Michelle logo após o acidente. A festa aconteceu assim que ela recebeu alta do hospital. Michelle explica que não se lembra de nada daquele dia. A cerimônia, a festa, o vestido de noiva, a lua de mel. Tudo foi apagado da memória no dia seguinte. Rever as fotos ajuda a lembrar, mas também é doloroso para Michelle. Ela diz que lembranças a partir de imagens qualquer um pode ter e que gostaria de ter memórias que fossem só dela. A inglesa não quer só rever o vestido de noiva no álbum, gostaria de se lembrar como foi a sensação de vesti-lo. Ian diz que os dois enfrentaram muitos momentos difíceis. Ele se esforça para ter paciência. A dificuldade de viver ao lado de alguém como Michelle já foi retratada no cinema. Neste filme, a jovem vivida por Drew Barrymore sofre traumatismo craniano e perde a memória recente. Ontem, eu nem fui apresentada a você. O personagem de Adam Sandler se apaixona por ela, mas a moça nunca se lembra dele no dia seguinte. Lucy! Seu tarado! Não, você não se lembra de nadinha, não? Na tentativa de não ser esquecido pela amada, ele passa a criar formas diferentes de conquistá-la todos os dias. Desculpa o incômodo, é que eu tô enguiçado aqui. Ai, o carro quebrou? Pois é, você pode me dar uma ajuda? Na vida real, o marido de Michelle pensou muitas vezes que não suportaria a situação. Ele diz que, no fim, o amor supera tudo. As I say, love conquers all. Mas, afinal, o que acontece no cérebro de Michelle? Este médico neurologista da Universidade de Cambridge acompanha a história de Michelle e explica que a doença dela não tem cura. A lesão que Michelle sofreu é no hipocampo. Se o hipocampo não trabalha direito, as informações vão embora e não voltam mais. Para aliviar o sofrimento, Michelle tomou uma decisão. Ela conta que não faz planos, decidiu viver um dia de cada vez. One day at a time. Ian apoia a decisão. Ele afirma que não precisa da memória da mulher de volta. Só quer a felicidade dos dois. Just the happiness. Se você quer